Sem mancha alguma, a pureza como característica da vida cristã. Vamos meditar essa noite a partir de Efésios 5, versos 7 até o 14. Grande ideia. A vida cristã é caracterizada pela pureza em cada um dos seus aspectos. A vida cristã é caracterizada pela pureza em cada um dos seus aspectos. Já lemos o texto no começo do culto. Você está com o texto aberto aí nas suas mãos. E eu quero convidar você a me acompanhar então. Vamos falar sobre pureza. A ideia de não ter mancha é ser imaculado. Esse texto vai nos desafiar a pensar sobre a pureza na nossa vida espiritual e como ela é importante. Vivemos um verdadeiro lamaçal, moral, espiritual, enfim, em outros aspectos também. E somos chamados a uma vida de pureza. Domingo passado nós vimos como muitas das vezes podemos ser pegos pelos enganos nesse mundo. Pensamentos, convites, condutas. E a palavra de Deus, ela tem interesse até a maneira como nós nos comunicamos. As palavras que nós dizemos e as coisas que estão no nosso coração. A palavra de Deus se importa com coisas nessas minúcias. E, dando continuidade ao que ela estava falando, nós vamos ver que é a mesma coisa relacionada a muitos outros aspectos. Esse texto, essa noite, vai desafiar você a pensar a respeito dos seus relacionamentos. No primeiro momento, pode ser que você pense que a palavra de Deus vai destruir todos os seus relacionamentos. Que, inclusive, essa é uma das acusações que os incrédulos lançam para a igreja. Eles dizem, se eu for para a igreja, eu não vou ter nenhum amigo. Eu não vou poder ter amizade com ninguém. Engraçado. Eu não vejo ninguém aqui na igreja. Tem bastante gente aqui. Mas na cabeça das pessoas, elas não vão poder ter amizade com ninguém. Elas não vão poder ter relacionamento com ninguém. Inclusive com familiares seus. E a ideia é que são pessoas alienadas, proscritas, abandonadas. De fato, eu não nego que se eu e você vivermos o Evangelho, é possível que nós experimentemos solidão em alguma medida. Porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais longe do mundo nós estamos. E não são muitas pessoas que estão dispostas a caminhar com Jesus. Então, às vezes, é uma caminhada com poucas pessoas mesmo. Mas, irmãos, mesmo assim, a melhor companhia que pode existir na vida de alguém é Deus. E Ele nunca abandona seus filhos. Mas é fato, as pessoas muitas vezes lançam essa acusação que se eu e você quisermos estar na igreja, nós vamos perder amizades, não vamos ter relacionamento com ninguém. É uma acusação frequente. Mas não é bem assim. Então esse texto vai talvez fazer você pensar sobre isso. E eu gostaria que esse texto também te fizesse pensar a respeito do tipo de relacionamento e qualidade de relacionamento que um crente deve ter. Esse texto vai tocar justamente nisso. Lembrando da carta como um todo, nós estamos à parte da carta que trata a respeito da vida cristã. Vimos no capítulo 1 ao 3 todo o desenvolvimento da obra redentiva da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito, trabalhando para a salvação daqueles que ele iria redimir, salvar. No capítulo 4 em diante, ele vai falar a respeito de como esses redimidos devem viver. E aqui, um dos aspectos da vida do redimido é que ele faz parte de um povo separado. Existe um conceito muito claro na palavra de Deus que Deus elegeu para si um povo. E esse povo é um povo exclusivo de Deus. Isso é um privilégio, em muitos sentidos, mas também um desafio. A gente quer ir para o céu, mas nós queremos viver o que o mundo tem de oferecer de melhor. E essas duas coisas, muitas das vezes, não vai ser possível. Porque fazer parte de um povo escolhido requer que nós vivamos como um povo separado. Presente no mundo, se relacionando com as pessoas, mas nunca fazendo parte do mundo. Talvez você vai se lembrar da analogia do domingo passado da garça, ou do lótus,
que é algo puro, que é bem a ideia do texto de hoje, que está presente num lamaçal, mas não se suja com aquilo. É uma boa analogia da vida cristã. E diante disso, então, conforme a grande ideia diz, nós somos chamados a uma vida de pureza em todos os aspectos: mental, emocional, comportamental, relacional, espiritual, em todos os aspectos da nossa vida, profissional, familiar, todos os aspectos. E cada vez mais, por causa do pecado, tem sido normatizado ou considerado como normal tudo que é impuro diante de Deus. Então, entenda que você vive num tempo em que as pessoas podem tudo, absolutamente tudo, menos agradar a Deus. É isso. Um grande desafio. Diante disso, vamos ver então o texto e como ele vai nos levar a pensar a pureza. Verso 7 ao verso 10. Acompanhe comigo. Vou ler no século 21, que diz: portanto, evitai a companhia deles. Talvez o seu texto esteja um pouquinho diferente, que os textos aqui da Almeida variam um pouco nesse verso 7, mas a ideia é que você tem que cortar relações, não compactuar, não participar. E é por isso que a século 21 traduz aqui como evitai. Literalmente, no original, está escrito: não compartilhe das práticas deles, ou não compactue das práticas deles. E aí a século 21 vai colocar evitai a companhia deles. Porque se você está compactuando, se você está participando, você está com a pessoa fazendo algo, ou participando de alguma coisa. Se você não vai fazer isso, o único jeito é você evitar de fazer aquela coisa ou de estar na presença daquela pessoa. Então por isso que coloca dessa maneira. Nós já vamos meditar sobre isso, tá bom? Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Então nós vamos ver aqui que a pureza é uma pureza que nos leva a nos separar do mal e a afirmar o que é santo. Vai ser uma ação negativa e uma ação positiva. Algo que nós temos que negar e algo que nós temos que aceitar. Ok? Vão ter essas duas coisas aqui presentes no texto. Algo que nós devemos negar e algo que nós devemos evitar. Nos versos anteriores, nós vemos que nós não podemos ter um estilo de vida devasso, imoral, e que nós temos que tomar cuidado com coisas que possam nos enganar. Verso 6 diz isso: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Então nós não podemos compactuar com esse tipo de vida. No começo do capítulo fala que nós temos que ser imitadores de Deus, e aí depois na sequência nós vamos ver através do Filho. Então, aqui Paulo quer que a igreja viva como um povo eleito, um povo separado, totalmente diferente. Esse conceito é bíblico. Então, vamos pensar a respeito da ação negativa, apartando-se do mal. Nós temos que nos separar de tudo que seja mal. E isso vai envolver evitar não apenas práticas, mas locais e pessoas. E aqui que começa a enrolar a coisa. Porque se eu chegar para você e falar para você evitar um determinado local, por exemplo, não vá numa boate, não vá num bar, não vá, sei lá, nessas festas aí às vezes que tem interior, que o pessoal bebe, come, não vá lá. Ok. Isso é mais fácil. Se eu falar para você evitar uma determinada pessoa que é totalmente assim, imoral, contrária à palavra de Deus, você vai fazer isso. Mas e quando essa pessoa faz parte do seu círculo mais próximo? Como vai ser isso aí? Aí começa a complicar. E se alguém da sua família
Desafiador, né? A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos nossos familiares. O texto lá em 1 Timóteo que fala da viúva, diz que se a viúva de fato é uma viúva que merece cuidados, a primeira coisa que tem que acontecer é os seus familiares cuidarem dela. Então tem uma certa responsabilidade familiar, sim, na Bíblia. Tanto que quando isso não acontece, lá o texto diz que negou a fé, fez pior do que incrédulo. Então há uma certa responsabilidade familiar quando é cabível, não quando a pessoa quer. Porque tem pessoas às vezes que acham que tem que ser ajudadas, mas não é bem assim. Tem critérios, inclusive, para se fazer isso. Mas e quando é alguém próximo? Se você der uma olhada, você vai ver que o texto não explica para que pessoas nós temos que evitar em relação ao seu círculo de relacionamento. A única coisa que explica o texto é pessoas que, conforme o texto anterior diz, têm uma vida de imoralidade, uma vida de devassidão, uma vida, conforme diz o verso 6, pela qual a prática de vida dela atrai a ira de Deus. É isso que diz. Não fala ser parente, ser vizinho, ser pessoa no trabalho, ser conhecido, ser amigo de infância, não fala nada disso. Só fala pessoas imorais aos quais, se tem esse estilo de vida, nós temos que fazer o quê? E eu sei que isso daqui desafia o seu coração, mas nós temos que olhar para o texto. Porque se for o que o pastor está falando, você vai simplesmente falar, eu discordo do pastor, mas eu não quero que você discorde de mim, eu quero que você lide com o texto. O texto diz, por isso evitai a companhia deles. Eu vou dar uma sugestão de aplicação desse texto para você, tá bom? Não estou dizendo para você ligar para a pessoa e falar assim, a partir de hoje não me liga mais. Não é para você fazer isso. Ok? Mas o ponto é, às vezes nós temos todo tipo de relacionamento com as pessoas e nem paramos para pensar que tem um critério. A gente não pode se relacionar com quem a gente quer do jeito que a gente quer. Não funciona assim. Não se você quiser uma vida de pureza. Se você quiser ter uma vida impura, mas se você quiser uma vida de pureza, tem critérios. E nós temos que pensar dessa maneira. Se você está mantendo um relacionamento com uma pessoa conforme descrito nos versos anteriores, está te fazendo caminhar para o pecado, evitai a companhia deles. Para ficar bem claro, o que diz? Mas, verso 3, a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Então há algo que convém aos salvos, né? Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça... 4. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Então você veja que tem coisas que são convenientes e inconvenientes. Convenientes e inconvenientes a quem? Aos santos. É o que o texto diz. Então quer dizer que os santos, os salvos, os crentes, têm maneiras, atitudes e condutas que são convenientes e inconvenientes. Então tem crentes que são inconvenientes, enquanto deveriam ser convenientes. É o que o texto está dizendo. E aí vai dizer no verso 5, pois bem sabeis que nenhum devasso, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E vai falar que as pessoas que caminham assim, caminham para a ira de Deus. Então esse tipo de pessoa a qual nós devemos evitar. Aqui também não fala nada em relação a círculo de relacionamento, de família, de amizade, de nada. Então esse é o desafio, porque geralmente a gente tem a tendência de calcular os nossos relacionamentos com base nos nossos interesses. E esse texto vai nos mostrar, essa noite, que nós temos que mudar essa concepção. Porque a partir do momento que eu e você somos luz, nós não podemos mais ter relacionamentos com base nos nossos interesses, mas os interesses de Deus. Então por isso que eu vou propor uma sugestão para você mudar isso. Porque nós precisamos de pureza, inclusive, nos nossos relacionamentos. Isso é necessário. E por que nós precisamos de ter tanto cuidado com os nossos relacionamentos? O texto vai responder. Porque no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E é interessante que nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem, poxa, você é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão agradável, uma pessoa de paz, né? Vou estender minha mão, vou dar a minha paz, a paz de Deus para você. É quase isso.
Só que geralmente são pessoas que não confrontam ninguém, não confrontam com o evangelho, não falam que são pecadores, não dizem que tem que mudar. São pessoas acolhedoras, amorosas, inclusivas, pacientes, que tudo toleram, tudo aceitam. E participam de todo tipo de conduta, sem nenhum tipo de repreensão, em amor, óbvio, nenhum tipo de repreensão ou discordância. Como você não vai ser amigo de uma pessoa assim? Eu seria. Muito agradável. Mas aqui diz que nós não somos luz por ser luz, nós somos luz no Senhor. Então é o Senhor que é a fonte da nossa luz. Nós somos luz, mas é uma luz vinda de Deus. E se a luz é vinda de Deus, é a luz da verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela vem, ela nasce, ela procede do caráter de Deus. Então nós somos luz segundo o critério do caráter de Deus, porque nós devemos ser imitadores de Deus, diz o verso 1. É Deus na nossa vida. Então nós não somos luz segundo os critérios do mundo. Para o mundo, meus irmãos, nós somos pessoas da idade das trevas, que é o termo que eles dão para a Idade Média. Então nós somos pessoas medievais, porque nós acreditamos no inferno, nós acreditamos que há um Deus todo-poderoso, nós acreditamos num Deus de providência diária, nós acreditamos em céu, nós acreditamos que Jesus morreu na cruz pelos pecados dos homens, que todo aquele que crê nele é salvo. Isso é medieval para o mundo hoje. Nós somos pessoas de trevas para o mundo hoje, mas a Bíblia diz que nós somos pessoas de luz. Por quê? Porque no Senhor é a luz de Deus que está presente nas nossas vidas. E aí vai dizer no verso 9, verso 10, que, portanto, já que somos de luz, devemos andar como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, que tem a ver com o caráter de Deus, é a expressão do caráter de Deus na nossa vida. E tem mais uma coisa, nós procuramos viver de uma maneira que agrade a Deus. É o que diz o verso 10, agradável ao Senhor. Nós temos a luz do Senhor na nossa vida, nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor. E porque eu e você temos a luz do Senhor nas nossas vidas, e eu e você vivemos, ou pelo menos temos a meta de viver para agradar ao Senhor, nós vamos ter muito problema com pessoas que vivem nas trevas. Vamos ter muitas dificuldades. Isso é natural. Porque água e óleo não se misturam. Luz e trevas também não. Onde há luz, as trevas se dissipam. E aí, nesse sentido, é que nós temos que pensar nessa ação negativa e positiva. A ação negativa, apartar-se do mal, é a esquecida doutrina bíblica da separação. Separação. Que inclusive no passado fez com que igrejas batistas abandonassem denominações que não criam mais na palavra de Deus e começassem outros trabalhos. Eu não sei se você sabe, a Igreja Batista Regular e a Igreja Batista Bíblica, duas denominações antigas, elas nasceram da separação de igrejas batistas que não concordavam com a apostasia que estava acontecendo nas denominações onde elas faziam parte. Os regulares vieram da Associação Batista Americana, que é uma região muito forte no sul dos Estados Unidos, e os batistas bíblicos de determinada região do sul dos Estados Unidos, que também foi muito afetada pelo liberalismo teológico. Então o que estava acontecendo é que as igrejas estavam deixando de acreditar em coisas bíblicas e estavam aceitando coisas contrárias à palavra de Deus. Essas denominações nasceram disso. No caso da nossa denominação, isso não aconteceu porque ainda há pastores e igrejas fiéis, não se caminhou para o racho. Mas alguns anos atrás, quando começou toda essa discussão de ordenação de mulheres ao ministério, houve sim ameaças de racha. E desde lá tem sido assim. Por quê? Porque se entende que se não tem como caminhar junto, o que você faz? Você separa. Então a unidade é algo bíblico, sem sombra de dúvidas. Efésios fala isso. Mas a unidade na verdade e não na mentira. A unidade na pureza e santidade, não no pecado. A unidade na fidelidade a Deus e a palavra de Deus, não a infidelidade e ao engano, ao tropeço. Isso não pode existir. Então haverão pontos, infelizmente, em que não tem como caminhar. E aqui que é o desafio.
Algumas referências para você anotar. Êxodo 34, do verso 11 ao 36. Êxodo 34, do verso 11 ao 36. E Deuteronômio, capítulo 7, do verso 1 ao 6. Deuteronômio, capítulo 7, do verso 1 ao 6. Nesses dois trechos, Deus, falando com o povo de Israel, diz o seguinte: eles não deveriam fazer aliança com o povo da terra de Canaã. Eles não podiam ter nenhum acordo com eles. Eles também não poderiam casar com as filhas deles. Não podiam formar família. Não podia ter nenhum relacionamento. Não podia. Nessas duas referências, Êxodo 34, verso 11 ao 36, e Deuteronômio, capítulo 7, do verso 1 ao 6, é muito claro. Vocês vão entrar na terra e vocês não vão ter aliança com esse povo, vocês não vão casar seus filhos com as filhas dele, e nem suas filhas com os filhos dele, vocês não vão ter nenhum tipo de acordo com esse povo. Eu não permito. Eu não permito. Depois em Deuteronômio, capítulo 12, verso 29 a 31, Deuteronômio 12, 29 a 31, nós vemos algo interessante. Aqui não era nem para o povo de Israel perguntar sobre os deuses daquelas nações. Eles não podiam nem ter curiosidade, sabe? Chegar assim, que Deus que você adora? Como é que é isso aí? Como é que é o nome dele? Que jeito que é? Não era nem para fazer isso. Eles não podiam ter nem curiosidade. O que vocês acham que aconteceu? Esdras 9, verso 1 e 2 vai mostrar. Eles não obedeceram. Eles não obedeceram. E é dito em Esdras 9, de 1 a 2, que não apenas Israel fez aliança, se casou com as filhas, casou os filhos, foi amigo de churrasco, chamou para assistir futebol junto, passeava junto, tirava foto, ia pra praia, tudo bonitinho. Tô colocando da maneira popular aqui. Como os príncipes e reis foram os primeiros a fazer isso. A própria liderança foi a primeira a fazer. Qual foi o fim da história? Deus disse assim, ó, vocês estão na terra, era para vocês serem diferentes. Vocês foram igualzinho a eles. Eu avisei que não era para misturar. Eu avisei. Vocês misturaram. Agora vocês estão igualzinho. Porque em vez de me seguir, vocês querem seguir os deuses deles. Porque na hora que você teve relacionamento com essas pessoas, elas ficaram lá. Pipipi, pipipi na sua cabeça. Pipipi, pipipi. Pipipi, pipipi. Vem adorar meu Deus, o que é que tem? Eu vou um pouco no seu, você vê um pouco no meu. Já viu essas histórias? É um pouquinho, o que tem? Não tem nada. Não, tá bom, vou, vai. O que aconteceu? Rapaz, mas esse Deus não pede nada de complicado, é até bom servir ele. O meu é tão severo. Eu acho que eu não vou mais adorar meu Deus, não. Aí Deus olhou para aquele povo e falou assim, vocês são tudo cananeu, vocês estão igualzinho, quer saber? A terra é minha, todo mundo para fora. Foi isso que aconteceu. Vocês não são mais o meu povo que eu salvei. Vocês são o povo que é inimigo meu. Então, já que vocês são inimigo, todo mundo para fora. E é isso que acontece com a igreja. Nós começamos com um relacionamento sem critério. E a gente acha que tudo é normal. Não é normal, gente. Aquelas pessoas são inimigas de Deus. Não estou dizendo que você vai odiá-las. Mas a Bíblia diz que quem não tem Cristo é inimigo de Deus. Pode ser seu amigo, mas de Deus não é. Entendeu? Pode ser que seja seu, mas de Deus não é. E é o caso que aconteceu com os cananeus. Então essa ação negativa, nós temos que rejeitar relacionamentos que não sejam muito bem estabelecidos em propósito com quem não conhece a Cristo, inclusive na nossa família. Porque aqui não faz distinção. Não estou dizendo que você não vai ter relacionamento com seu familiar, longe disso. O que eu estou dizendo é que tem critério. Você não pode permitir a sua convivência com uma pessoa que tem uma vida imoral e contrária à palavra de Deus sem critério. Não importa como você se sinta. Não importa, de verdade, não importa. Eu até entendo que é difícil. Estou dizendo que não seja. Mas para a palavra de Deus tem que ter critérios. E a gente tem que estar atento a essas coisas. Qual a ação positiva? Afirmar tudo que condiz com o caráter de Deus, que é o que diz aí no verso 9 e 10. Viver de uma maneira como um filho da luz vive. Algumas perguntas. São perguntas desafiadoras para o coração. O pastor vai fazer, gostaria que você pensasse nelas.
Princípio de aplicação. Primeiro, diga-me com quem andas. Okay? Primeira pergunta. Eu não coloquei aqui porque senão vocês iam ver as perguntas. Eu não quero que vocês vejam as perguntas. Depois eu posso mandar para você, não tem problema, fica tranquilo, tá? Mas eu quero que você pense comigo. Reflita com o pastor. E eu sei que alguns depois vão ouvir, né? Espero o áudio da pregação. Quando ouvirem, também reflitam, peguem lá o caderninho e pensem. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se relacionaria com as pessoas com quem você se relaciona? Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é para evitar a companhia deles, correto? É o que está no texto. Se o apóstolo Paulo está dizendo que é para evitar a companhia dele, é porque o apóstolo Paulo ele entende que algumas pessoas nós temos que ter relacionamento e outras evitar, correto? Pergunta: se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele se relacionaria com todas as pessoas que você se relaciona? O apóstolo Paulo se relacionaria com as pessoas que se relacionam com elas? O que eu quero dizer com isso? Primeira pergunta. Vamos colocar num português mais simples aqui. Na frase tem que estar bonitinho, né? Mas vamos colocar no português do dia a dia. O apóstolo Paulo ia andar com quem você anda? Segundo, o apóstolo Paulo ia andar com as pessoas que andam com essas pessoas? Por exemplo, você. Porque veja bem, se o apóstolo Paulo não anda com quem você anda, se ele anda com quem você anda, beleza. Ok? Mas se o apóstolo Paulo não anda com quem você anda, ele andaria com você? Entendeu? Entendeu? Não é estranho? Ele não andaria com as pessoas que a gente anda, mas ele anda com a gente. Faz sentido? As pessoas que você se relaciona, da maneira como você se relaciona, eu não andaria, mas com você anda. Mas então por que você anda com essas pessoas? Não faz sentido, faz. Correto? Mas aqui, eu quero excluir uma coisa. Eu não estou falando de cordialidade aqui nessas perguntas. Porque ser cordial é uma coisa que diz respeito ao caráter cristão. Bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, o que você precisa. Isso eu acho que é normal de qualquer ser humano. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Não estou falando um familiar ligar para você, conversar, você responder. É uma questão de respeito e cordialidade. Isso cabe em qualquer lugar. Eu estou dizendo é de caminhar junto, ter relacionamento, dar risada, contar sua vida. Ter relacionamento mais assim, próximo mesmo. Ele andaria com as pessoas que você anda. E eu diria a mesma coisa para mim. Ele andaria comigo, sabendo que eu ando com essas pessoas. Mas aí surge uma outra questão. Hoje em dia, uma coisa muito comum é a ideia de que Jesus andou com pecadores e pessoas às quais os judeus não andavam. Porque essas perguntas cheiram a legalismo, né? Ah, seu fariseu, você está fazendo essas perguntas, você é fariseu. Ok. Tem esse conceito, né? Mas veja bem, se o apóstolo Paulo está dizendo que não é para andar com algumas pessoas, então ele não andaria e Jesus andaria? Faz sentido? Não parece que são duas pessoas diferentes? Ó, Jesus anda, mas Paulo não. Entendeu? Jesus está falando, não pode andar com essas pessoas. E o apóstolo Paulo, não anda com eles não. Tem algum problema aí. Então o ponto é que nós temos que entender como é que Jesus andava com essas pessoas. Como é que Jesus andava com as pessoas no Novo Testamento? Vocês lembram? Tenta lembrar os encontros de Jesus com as pessoas. Jesus confrontava essas pessoas? Confrontava. Jesus falava da necessidade de arrependimento porque o reino de Deus era chegado? Falava. Então, quando a gente fala Jesus andava,
Sim, ele andava, que vai ser até a base da minha solução. Ele andava, mas ele andava de um jeito diferente que muitos crentes andam hoje. Ele tinha um tipo de relacionamento intencional a fim de que aquela pessoa viesse a conhecê-lo. É diferente de você ter um relacionamento porque a pessoa te agrada, porque a pessoa pode te beneficiar, porque você gosta da pessoa, você gosta da companhia dela, porque ela fala coisas legais, porque ela te entende, ela te dá atenção. Jesus em nenhum momento senta com alguém com esse tipo de relacionamento. Você se lembra de alguma descrição dos encontros de Jesus com alguém que ele senta para bater papo? Assim, só para... A não ser pessoas que de fato são do círculo próximo dele, são discípulos dele. Tanto que a Bíblia relata que fora os apóstolos, só Lázaro, Maria e Marta parece que fazem parte do círculo mais próximo. Algumas outras mulheres aparecem também, mas fala-se muito pouco. Mas todos eles são discípulos de Jesus, é diferente. Eles seguem a Jesus, eles ouvem a palavra de Jesus, inclusive obedecem a ele. Estão ouvindo, estão aprendendo. Então não entra no caso de um incrédulo ou pessoas que estão sendo descritas aqui no texto de Efésios 5. São pessoas que são discípulos de Jesus, estão seguindo a Jesus, estão aprendendo de Jesus. Eu estou falando de pessoas que não seguem a Jesus. Quando Jesus se relaciona com pessoas que ainda não creem nele, ou inclusive se opõem a ele, Jesus fica de papo com essas pessoas? Tem algum texto no Novo Testamento que mostra isso? Eu desconheço. Então, é um conceito errado do mundo hoje, porque é como se Jesus fosse um grande... Não sei nem que termo usar, sei lá. Uma pessoa agradável, que procura as pessoas e vai falar palavras positivas para elas. Isso não é o Jesus da Bíblia, gente. E também não é o apóstolo Paulo, porque senão o apóstolo Paulo, ele não anda com algumas pessoas, mas Jesus anda com todas. Mas então, o apóstolo Paulo está errado. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele é um imitador de Cristo. E depois ele diz que eles devem imitar a ele. Mas se ele é imitador de Cristo, ele está dando uma orientação que Jesus não faz. Se ele está dando uma orientação que Jesus não faz, então quer dizer que ele não imita Cristo. Ele é mentiroso. Então nós não devemos acreditar no apóstolo Paulo. Nós acabamos de entrar numa contradição bíblica. Então quando o apóstolo Paulo dá essa orientação, é porque ele está dando uma orientação que o próprio Senhor Jesus Cristo daria o carimbo de aprovação. Então tem que ter critério para os relacionamentos. Cada pessoa é um critério diferente. Talvez eu já te dei essa orientação em relação a isso, como você se relaciona com as pessoas. E você me ouve e pensa, no passado ouviu, né? E pensa, pô, mas é muito, é demais. É? E esse texto aqui, o que eu faço com ele? Eu não dou orientações que eu não tenha olhado na Bíblia e não tenha visto o princípio lá. Sabe por que essa orientação é dessa forma? Porque você faz parte de um povo escolhido, seleto, separado. Porque a palavra santo quer dizer isso, separado. Você faz parte de um povo diferente. E isso inclui privilégios e obrigações. E as obrigações, entre elas, é a pureza, é a separação, é a exclusividade para com Deus. Então não vai dar para isso. Então se Jesus ele agiria como o apóstolo Paulo, a última pergunta nesse ponto. Esses relacionamentos que você tem, eles afetam o seu relacionamento com Deus? Porque pode ser que você ache que não, mas será que afeta? Porque você não se sente mal com Deus, mas o problema é que não é você, é Deus. O seu relacionamento com Deus, ele não é pautado pelo que você sente. Graças a Deus por isso, porque tem dia que a gente está totalmente sem esperança e acha que não tem salvação. Você imaginou se fosse assim? A gente estava perdido, né? Graças ao Senhor, o nosso relacionamento ele não é pautado por como nós nos sentimos, mas como de fato é descrito na palavra de Deus e pelo próprio Deus. E aí que vem o ponto, para fechar essas perguntas. Eu quero que você entenda o meu raciocínio. Se quem está dando essa orientação não andaria com quem você anda, e muito provavelmente eu não andaria com você. Eu não estou te acusando, é uma questão de lógica. Ele não andaria com as pessoas que você anda. Como é que ele vai andar com você? O círculo é diferente. E se Jesus teria dificuldade de andar com você, o apóstolo Paulo teria dificuldade de andar com você,
Vale a pena você andar com pessoas e deixar de andar com Deus? Você virar as costas para Deus para poder abraçar pessoas? Vale a pena isso? Você vai trocar Deus por pessoas? Por causa do quê? Mais para frente nós vamos ver. Por causa do quê? A verdade, irmãos, é que nós não devemos viver no temor nós não devemos viver no temor dos homens, mas no temor do Senhor. A quem eu e você desejamos agradar. Você quer agradar a quem? Mas Deus me entende. Como é que você sabe disso? Não, porque Ele é amor. Aí começa essas histórias. O que eu faço com esse verso que você está lendo aqui comigo? Se Deus é amor e aceita todas as coisas, por que aqui na palavra dele ele está dizendo que você tem que evitar o relacionamento sem critérios com pessoas que vão te levar ao pecado? O que você faz com esse verso aqui? Fala para mim. Eu risco ele da Bíblia. Tá bom. Então beleza. Risca também aquele que fala sobre a sua salvação. Não, isso eu não risco não. A Bíblia é toda, gente. Ou ela toda ou não é nada dela. Ou é ela toda ou é nada. Não dá para pegar parte. Sabe? Ficar pensando. É um texto que desafia os nossos relacionamentos. A quem eu e você desejamos agradar? Que tipo de reconhecimento você deseja obter? Que tipo de reconhecimento você quer obter? Você quer agradar quem? Irmãos, a idolatria é a religião do ego. A idolatria é a religião do ego. Porque no passado, quando eles adoravam falsos deuses, eles faziam uma troca com aquele Deus, eles ofereciam algo para o Deus abençoar eles. Era assim com Baal. Eles ofereciam sacrifícios a Baal para Baal dar uma colheita farta. É assim hoje. Eu agrado o meu ídolo para que ele me sirva. E quase sempre a ideia é o quê? Servir um desejo meu. Eu quero agradar pessoas porque essas pessoas vão me dar atenção, reconhecimento, validação, benefício, trabalho, recurso financeiro, segurança, oportunidade e sei lá que outra coisa que as pessoas querem. É por isso. Você quer agradar pessoas que não têm nada a te oferecer? Acho difícil, que geralmente as pessoas façam isso. Não estou dizendo que é impossível, mas assim, no geral, é uma relação de troca. Você tem relacionamento com pessoas que podem estabelecer uma relação de troca com você. Alguma coisa que possa ser bom para você. Nem que seja a presença e o reconhecimento da pessoa. Mas isso ao custo do seu relacionamento com Deus? Não me parece inteligente isso. De verdade, não. O que eu proponho? Vou falar daqui a pouco. Relacionamento intencional que busca transformação. Então você pode se relacionar com qualquer pessoa que não conheça Jesus, mas com a intenção de provocar transformação na vida dessa pessoa. Então você vai pautar até onde você anda com ela, o que você fala com ela, como você se relaciona com ela, as coisas que você vai fazer com ela, as coisas que você não vai e coisas que você não se compromete com ela. Se ela não quiser andar com você nesse sentido, paciência. Entendeu? Então não é tipo, não conversa com mais ninguém, é que você não pode ficar à vontade com o incrédulo. Essa é a verdade. Com pessoas que vão te afastar de Deus. Nós vamos voltar a falar disso. Essa é a primeira verdade que nós podemos ver em relação à pureza. A segunda é que a pureza, ela nos leva a condenar as trevas e trilhar a luz. Olha como o que vai ser dito aqui é muito difícil para quem não teve essa postura de evitar quem influencia negativamente a ela. Porque esse que é o problema. Você não quer evitar a pessoa que vive de uma maneira que desonra a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ela vai te influenciar. É isso que vai acontecer. Porque é isso que aconteceu com o povo de Israel. Tem nada, pessoal, gente boa, os cananeus, ó, tem a dona tal aqui, gente boa, tem criança em casa, vai destruir, que isso, que absurdo, que Deus terrível. Não, vamos conversar. Tá bom, mas aí ele não viu que essa família adorava um ídolo e daqui a pouco vai influenciar negativamente e daqui a pouco eles viraram cananeus, é isso que aconteceu. Às vezes aqueles primeiros não, mas os filhos deles viraram, os filhos dos filhos viraram e aí a coisa vai desse jeito. Então nós vemos que a pureza, ela nos leva, a
pureza nos leva a condenar as trevas e a trilhar na luz. Verso 11 ao 14. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Nossa, pastor. Não é aquela nossa não, tá bom? O que a gente faz agora? Tá vendo? Você não pode ter uma vida passiva em relação aos seus relacionamentos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é para você evitar pessoas que podem ser uma influência negativa e te conduzem ao pecado e que vivem como pessoas que são inimigas de Deus, moralidade aberta, depravação, rebeldia, totalmente longe do Senhor, pessoas que não querem saber de Deus. Não é para você ficar tendo um relacionamento sem critério com elas. Não é. Por mais que você ache essa pessoa legal. Não é. E não é apenas não ter relacionamento. O texto vai dizer que nós não devemos nos associar às atividades que elas têm, às obras infrutíferas das trevas, como também nós devemos condená-las. Pastor, como assim? Pois é. Já viu aquela historinha do não julgueis? Verso 11. Condenai-as. E não é para você ir lá na porta da pessoa, você é o pecador miserável, você vai pro inferno. Não, calma, não precisa fazer isso. Não é sábio fazer isso. Apesar que você não estaria mentindo, né? Mas não é sábio você fazer isso. Você tem que dizer, isso é pecado, isso te afasta de Deus, isso vai destruir você, vai te levar à condenação. Nossa, pastor, não melhorou muito, né? Mas, enfim, que Deus te dê sabedoria. Mas seja como for, você não pode fechar os olhos a isso. Por isso que a igreja sempre vai ser inimiga do mundo, porque a igreja é chamada a condenar as práticas do mundo. Não tem o que ser feito. Entendeu? Agora aqui está falando em relação a círculo de relacionamento. Ó, você pode fazer isso com o político. Pode fazer isso com ele lá. E aí a gente faz, né? Mete a ripa. Pode fazer isso com o teu vizinho. Ih, complicou um pouco, né? Porque vive na mesma rua, como é que vai fazer? Tem que fazer isso com as pessoas que você conhece. E se for na minha casa? Aí vai complicando. Mas aqui não fala, não explica qual nível de relacionamento. Só fala o quê? Pessoas que têm essa conduta, obras infrutíferas das trevas. Então, de novo, eu não estou me referindo à grosseria. Não é isso. Mas tem que haver alguma condenação. Tem que haver uma discordância. É papel da igreja isso. E ó, pode ser que você ache isso muito difícil. Você sabia que a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo? Sabia? Já ouviu esse texto? Então, em algum momento, a igreja vai condenar o mundo. O que quer dizer julgar? É proferir um veredito, correto? Julgar é isso, não é? Te dá duas coisas, esse ou esse? Talvez, meu irmão, você esteja pensando assim, sua esposa chega pra você, tô bonito? Mas se eu falar que não tá, né? Não, não é isso, tá bom? Mas quando acontece de você ter uma escolha, você vai emitir um julgamento. É os dois, não é assim? Fica igual aquelas perguntas de criança pra mãe. Não, o contrário, né? Tem os dois, na verdade, mas o contrário. A mãe pergunta pro filho, né? Você me ama mais? É pergunta maldosa, né? Você ama mais o papai ou a mamãe? Aí a criança não... O que eu falo agora? Se eu falar com a mamãe, o papai vai ficar chateado. Se eu falar com o papai, a mamãe vai ficar chateada. Pra onde que eu vou agora? Né? Vocês crianças já sofreram esse bullying? Eu já fiz esse bullying, maldade, né? Ou talvez o contrário, o filho pergunte, quem me ama mais, a mamãe ou o papai? O papai e a mamãe fica assim, né? Eu. Aí a gente não tem problema de falar que é a gente, né? Fica aquela situação que você não quer dar o veredito, porque o brasileiro tem aquele negócio, sabe? Eu já vi uns memes aí que a negativa de brasileiro é complicado, né? O complicado é tipo, não me incomoda, não sei de nada, me tira desse rolo. Não tem como, gente. A nossa cultura tem muito problema com isso. Tem muito problema. Não sei se outras têm essa dificuldade. Eu sei que algumas culturas mais no norte do mundo não tem problema. A pessoa fala na cara, não vou, não pode, não quero, fala rasgado. O brasileiro tem esse negócio, né? Não, mas veja bem, e fica ali, não vai, no morno, né? Que não quer desagradar, não, pode deixar. Vou sim, a gente um dia precisa se encontrar. Vamos mesmo, vamos marcar. Vai nada.
Porque tem essa dificuldade de falar, eu não vou, eu não quero ir. Ou não vai na minha casa, eu estou ocupado. Nossa, que grosseria, não vou mais. É o problemão, né? A gente quer ser amigo de todo mundo. Quer estar bem com todo mundo. Quer sorrir para todo mundo. Não dá, gente. Eu acho que tem gente que se o diabo convidasse, vai na minha casa, vou sim, pode deixar. Mais ou menos isso. É um problema. Temos que mudar isso. Nós temos uma característica muito positiva. Nós somos um povo muito acolhedor, agradável. Nem todo mundo, né? No geral, é um traço nosso. Eu acho que a gente pode aproveitar os dois mundos. Usar de graça, misericórdia, graciosidade, mas também de verdade. Não precisa ser seco, mas fala a verdade. Seja sincero nesse ponto. Isso daqui é errado. Perdi o amigo. Paciência. Porque, de novo, não tem como você manter pessoas próximo do seu ciclo de relacionamento que não são amigas de Deus e achar que Deus vai se sentir bem e que está tudo bem. Isso não é verdade. Inclusive, isso vai afetar a sua vida. Esse é o ponto. Então, irmãos, nós somos chamados a condenar tudo aquilo que, de certa forma, desagrada a Deus. Nós somos chamados a julgar todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz que o homem espiritual, 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Nós julgamos tudo, nós avaliamos tudo, nós temos critérios para avaliar tudo. De maneira sábia, no meio da palavra de Deus. 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Você sabe do que a gente tem medo? Solidão. Solidão. E aí eu quero deixar duas referências para vocês. 1 Pedro 3,17 e 4,19. 1 Pedro 3,17 e 4,19. Essas duas referências nos falam que nós podemos sofrer segundo a vontade de Deus. Essa expressão tem sido entendida de duas formas. A primeira, alguns têm entendido esse sofrer segundo a vontade de Deus, a ideia é da permissão de Deus. Não é que Deus quer que você sofra, que aí seria algo mais cruel. É a ideia de que Deus permite que nós soframos segundo os propósitos dele. Então aqui é a ideia de uma vontade permissiva. Mas eu gosto mais da segunda, que é a ideia da vontade de Deus aí, é sofrer segundo a vontade de Deus, é sofrer conforme Deus gostaria que você sofresse, ou seja, tem a ver com o modo. Então o que vai querer dizer esses dois versos? Sofra como um discípulo de Cristo, sofra como um cristão, sofra como um seguidor de Jesus. Irmãos, se eu e você, em alguma medida, estamos imitando a Cristo, conforme diz lá o capítulo 5, verso 1, invariavelmente, nós vamos, de alguma maneira, também copiar os sofrimentos dele. Por quê? Porque foi a vida dele, o caráter dele, as ações dele que levaram a ter o fim que ele teve. Então, se você é como Jesus, você vai acabar trilhando os passos dele. E os passos dele levaram ele para onde? A vida dele, as ações dele, as atitudes dele levaram ele para onde? Para a morte, para a cruz e solidão. Então não estou querendo dizer que você tem que ser sozinho, mas pode ser que você experimente a solidão em alguma medida. E você tem que começar a se preparar para isso. Mas tem uma coisa. Mesmo quando Cristo estava sozinho, a não ser na cruz, quando Deus se afastou dele por causa dos pecados, isso é uma coisa que somente Cristo experimentou, nós não vamos experimentar. Louvado seja Deus por isso, porque foi uma coisa tão tremenda que ele sofreu, tanto que ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Então, foi algo assim, é coisa da trindade, isso aí, não tem nem como a gente saber como é que é isso. Ele fez, beleza. Okay. Então nós não vamos experimentar uma solidão nesse nível. Jesus experimentou. Mas mesmo naquela situação que ele estava sozinho, inclusive os discípulos mais próximos dele o abandonaram, ele ainda tinha o Pai com ele.
até o momento que de fato os seus pecados, todos os pecados de todos os homens foi colocado sobre os ombros dele. Lá na cruz ele experimentou o afastamento de Deus, que é um mistério na Bíblia, é uma coisa muito profunda, complicada, não faço nem ideia como explico isso, mas é um abismo tremendo em que o próprio Filho, que tem um relacionamento eterno de amor com o Pai, na eternidade, como uma das pessoas da Trindade, naquele momento, por causa dos nossos pecados, ele tem um afastamento de relacionamento de Deus. Explica isso. Não faço nem ideia, de verdade, mas é uma coisa tremenda. Ele experimentou, eu e você não vamos. Mas mesmo assim, o Pai esteve com ele. Antes disso e depois. Então, pode ser que muitas pessoas, e até, sei lá, todo mundo vire as costas. Eu não creio nisso, mas acho difícil no nosso contexto. Mas mesmo que isso acontecesse, nós temos a presença de Deus. Então nós nunca estaremos sozinhos. Isso vai te ajudar em situações que talvez você se sinta sozinho. Em decorrência de seguir a Jesus, não fique triste. Isso, na verdade, pode ser um traço do fato de que você está caminhando com Jesus. Porque as pessoas que vivem nas trevas, elas não querem andar na luz. E gradativamente essas coisas vão acontecendo mesmo. Eu falo, a gente experimenta isso. Comece a ensinar a Bíblia para você ver se você vai ter muito amigo. É difícil. Mas a gente vive num tempo que a gente tem que ser validado por todo mundo, tem que ser acolhido por todo mundo, tem que ser amado por todo mundo, tem que ter relacionamento com todo mundo. E olha que eu sou uma pessoa bem sociável, até onde eu imagino. Mas isso não impede que eu experimente solidão, porque ter gente perto não é sinal de companhia. Não é. Mas nós temos Deus. Então isso vai acontecer mesmo. E aí esses dois textos de 1 Pedro 3,17 e 4,19 vai nos mostrar que existe uma maneira do cristão sofrer. E pode ser que isso inclua a solidão. Fique firme, faz parte da caminhada. Jesus está contigo. E Ele pode prover pessoas para estar próximas de você. E você até faz parte de uma igreja bem acolhedora. E como igreja nós temos que fortalecer os nossos relacionamentos para evitar que situações assim aconteçam. Porque quando a pessoa da família virar as costas, não por maldade, mas porque ela não conhece a luz, ela vive nas trevas, você tem uma igreja para te amparar e estar junto. Mas, irmãos, tem muita gente que experimenta a solidão. Não é anormal. Pra gente é um bicho de 7 cabeças, né? Você já imaginou que pode ser que na sua velhice você tenha que experimentar isso? Tá preparando o seu coração para isso? Pode ser que isso aconteça. Mas Deus pode estar com você. Entendeu? Isso é importante. Então você sabe por que a gente não tem critérios nos nossos relacionamentos com as pessoas? Em parte também porque a gente tem medo da solidão. E a gente quer ser amigo de todo mundo, quer estar com todo mundo, porque é igual passar rede, né? O que cair é peixe. Vai que dá certo, um pelo menos não fica sozinho. Você não precisa de pessoas que não amam a Deus para ser feliz. Basta você ter Deus, que é a fonte de toda felicidade, para desfrutar disso. De verdade. Lembre-se, quem escreveu essa carta estava preso. Estava preso. Isso diz muito, né? Viver na luz nos leva a não apenas expormos nosso pecado para viver na luz, mas expor o pecado que nos cerca. E aí tem esse trecho aí do 13 a 14 que é muito difícil a gente saber bem por que o apóstolo Paulo citou ele dessa maneira, mas muito provavelmente é uma citação de Isaías 60, verso 1. Capítulo 60, verso 1. Depois você pode dar uma olhada. A ideia aqui é, nesse trecho, ele diz: mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, antes nós éramos treva, vivíamos desse jeito, agora somos luz, temos uma vida diferente. E por ter essa vida diferente, a nossa vida brilha. E aonde a luz brilha, a escuridão se dissipa. E aí é feito um convite no verso 14 para que as pessoas que vivem na escuridão, elas se acheguem à luz. Olha o que diz. Por isso se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse convite não é para a luz, para quem está na luz. Esse convite é para quem está nas trevas. Então é tanto nós não vivemos mais nas trevas, moral, espiritual e todos os outros aspectos. Nós somos filhos de Deus, nós vivemos na luz do Senhor, conforme é dito aí no verso 7.
mas nós também brilhamos sobre aqueles que estão nas trevas, e a partir da luz de Cristo na nossa vida, essas pessoas veem a luz e elas são convidadas a vir à luz. Então não é você que se transforma em treva, é as trevas que são libertas pela luz de Deus presente na sua vida. E você só vai fazer isso se você evitar o relacionamento pecaminoso com pessoas que não conhecem a Deus, condenar as trevas presentes na vida delas e estar disponível como instrumento da graça de Deus, brilhando a luz do Evangelho para essas pessoas, para que elas saibam para onde elas podem ir. Uma das primeiras coisas que acontecem com igrejas e denominações que abandonam a palavra de Deus é que elas diminuem, elas não aumentam. Isso é estranho, porque no primeiro momento as igrejas dão um boom. Essas igrejas, né, que se afastam da palavra de Deus. Só que as pessoas, com o tempo, quando elas estão nesses lugares, elas veem que naquela igreja não tem nada de diferente do que ela tinha no mundo. Porque para todo lugar que ela olha na igreja, ela só vê treva. É uma igreja que se afastou do Evangelho, se afastou da palavra de Deus. E ela pensa, bom, aqui no mundo tinha diversão mundana, aqui tem também. No mundo tinha briga, aqui tem também. No mundo tinha carnalidade, aqui tem também. No mundo eu fazia o que eu queria, aqui também. Que diferença tem aqui o mundo? Nem que seja inconscientemente, a pessoa pensa, quer saber? Eu vou fazer o que eu fazer no mundo, não faz diferença mesmo. E aí, as denominações que têm caminhado para se afastar da palavra de Deus, elas vão morrendo numericamente. Em contrapartida, as igrejas bíblicas e fiéis, por mais que elas sejam opositoras do mundo e tenham esse choque, e as pessoas tendem a rejeitar, as pessoas que querem viver no pecado, elas rejeitam, mas ainda assim nós somos um luzeiro. Então as pessoas que querem algo diferente do mundo, elas sabem para onde elas vão. Entendeu? Então o que nós temos que ser nessa cidade, meus irmãos? Não é ser igual ao mundo, porque já tem um monte de gente fazendo isso. A gente tem que ser luz, porque aqueles que querem sair das trevas, eles vão nos ver, eles vão ver a luz de Cristo, e aí eles vão ver a luz como um farol em densas trevas do mar à noite, naquele turbilhão, naquela tempestade que é o mundo e a vida. Eles vão olhar, olha, tem um farol ali, com certeza tem um porto seguro, eu posso ir para lá, eu vou naquela direção. A pessoa tem um norte. Só que para que nós possamos ser farol, nós temos que brilhar a luz de Cristo e não as trevas do mundo. Entenderam? Por isso que tem esse convite. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um convite para sair das trevas e vir à luz. Então o que nós vemos aí na aplicação? Se imitarmos o caráter de Cristo, também imitaremos suas dores, porque elas foram provocadas devido ao seu caráter. Em alguma medida nós vamos ter um pouco do sofrimento de Cristo, sim, porque faz parte da vida do discípulo. O discípulo não é maior que o seu mestre, ele inclusive está copiando a sua vida. Nós não sofremos para sermos salvos, mas sofremos porque seguimos a Jesus. Ele mesmo diz, se rejeitar o mestre, o que não farão com os servos? Não é anormal isso, faz parte, não se assuste. Eu já falei cedo isso, viver é administrar consequências. Tanto a pureza quanto a impureza são consequências de um processo de transformação moral e espiritual. Se você busca pureza, você tem uma transformação moral e espiritual na sua mente, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, na maneira como você vive. E se você também caminha na impureza, isso vai acontecer do mesmo jeito. Quando uma família abraça a imoralidade, você vai vendo os relacionamentos degradando dentro da casa, dia a dia. Problemas, ódio, briga, rancor, imoralidade, traição, ódio, enfim, todo tipo de coisa. E quando há uma purificação, da mesma maneira. Então nós temos um processo de purificação. Por isso que eu coloquei, essa mensagem vai nos desafiar a pensar sobre pureza, sem nenhuma mancha. A luz dissipa as trevas. Uma vida iluminada pelo Evangelho sempre dissipará as trevas morais e espirituais. Lucas 11:33, porque não se coloca um candeeiro, uma luz, sobre o alqueire, debaixo do alqueire, mas antes se coloca num lugar alto para que a sua luz brilhe a todos. Nós somos chamados a isso.
Somos chamados a uma vida transformada, diferente. E isso vai incluir os nossos relacionamentos. Então, como é que você vai fazer? Busque desenvolver relacionamentos intencionais de transformação. Não busque estabelecer relacionamentos porque as pessoas têm alguma coisa boa a te oferecer, nem que seja a presença delas. Busque relacionamentos intencionais de transformação, para que essas pessoas sejam transformadas, para que elas vejam a luz do Evangelho na sua vida. Qualquer coisa fora disso vai fazer você ser atraído para as trevas, e as trevas vão te consumir, porque elas consomem a todos que entram nelas. Entendeu? Vai se relacionar com a pessoa durante a semana, pensa, como eu posso agir, pensar, falar com essa pessoa a fim de que ela seja transformada pelo Evangelho. Aí sim, aí você vai ser como Jesus, você vai ser como o apóstolo Paulo, que pregava a tempo e a fora de tempo, que aproveitava as oportunidades, que remia o tempo, que vai ser o próximo verso, a gente vai ver, logo logo. Aproveitava o tempo, as oportunidades, situações para compartilhar o Evangelho, compartilhar essa mensagem de transformação, mostrar uma vida transformada, mostrar a luz de Cristo, mostrar que havia um caminho. Você não vai se relacionar com aquela pessoa para se agradar dela, você vai se relacionar com ela para que ela conheça a Deus. Nossa esperança, nossa alegria, nossa paz, nossa felicidade está em Deus, não nas pessoas, irmãos. A vida cristã é caracterizada pela pureza em cada um dos seus aspectos.